oratória, da sua dicção, do seu poder de convencimento, aí Deus sai de cena. Mas quando o pregador, ele se coloca na total dependência de Deus, aí Deus entra em cena, ele age, ele faz, porque ele vai aparecer nessa noite. Amém? Glória a Deus. Já fui apresentado aí de forma tão calorosa pelos irmãos, né? Agradeço a receptividade e a hospitalidade com que sempre essa igreja aqui nos recebe com muito carinho e com muito amor. Deus abençoe todos os irmãos aqui. E eu quero parabenizar mais uma vez os irmãos aqui por terem o pastor que vocês têm. Viu? Vocês são privilegiados por terem um casal de pastores abençoados, certo? Que dão o sangue pela obra de Deus. Então, se for preciso, arrisca o ministério para a ovelha. Que vocês possam valorizar, preservar, cuidar e orar pelo casal de pastores que vocês têm. Amém, queridos? Glória a Deus. Meus irmãos, quem trouxe Bíblia, eu estou com 70% da voz. Esses dias pegamos uma virose, né? Devido a essas mudanças climáticas, faz chuva, faz sol, a gente acaba se acometendo dessas enfermidades. Mas Deus é fiel, está aqui, amém? Quem trouxe Bíblia, por gentileza, eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo de número 2, o texto base dessa campanha. Livro do profeta Abacuque. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Capítulo 3, versículo 2. Os irmãos que encontraram, digam amém. Amém. Quem não encontrou, diga: espere por mim. Que povo afiado, né, gente? Muito bem instruído pelo nosso querido pastor Flávio. Diz assim a palavra de Deus: ouvi, Senhor, a tua palavra entendi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Talvez em outras versões a manifesta, faz-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Não essa cabeça por um minuto e vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua santa, bendita palavra. Fale conosco nessa noite, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir da tua parte. E como Pai, tu sabes o que os teus filhos precisam ouvir nesta noite, Senhor. Que desapareça o homem, toda a manipulação humana, todo o mecanismo humano desapareça, e apenas a espontaneidade, a interatividade do Espírito Santo possa reinar sobre esta casa. Que o teu Espírito possa ter total liberdade para agir nessa noite, para operar em nosso meio nesta noite. Batize com o Espírito Santo, renova, restaura, cura, faça sinais, prodígios e maravilhas, Senhor, Deus querido e eterno. E assim como diz a tua palavra acerca dela mesma em Isaías capítulo 55, versículos de número 9 e 10, que assim como a chuva e a neve caem do céu e para lá não torna mais, assim é a palavra que sai da tua boca, ela não tornará vazia. Ai, da tua palavra nessa noite produza o resultado pelo qual será enviada. Fale conosco, eterno Deus. Tu tens liberdade, o lugar é teu, os vasos são teus, tu age da forma que quer. Faz milagres nesta noite, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz amém. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, noiva do Cordeiro aqui reunida, quando eu recebi o convite pelo nosso nobre pastor Flávio para estar junto com os irmãos aqui para ministrar a poderosa
e santa palavra de Deus. Quando foi-me repassado o tema desta campanha, eu senti no meu coração queimar, porque o tema dessa campanha é um dos temas mais relevantes, oportunos e propícios para o contexto em que nós estamos vivendo. Estamos vivendo tempos de esfriamento espiritual. Estamos vivendo um tempo de morbidão, de uma crise espiritual sem precedentes em toda a história da igreja na face da terra. Eu acredito que foi Deus quem soprara esse tema no coração do vosso pastor. É um tema urgente, porque nós precisamos experimentar um poderoso, genuíno e bíblico avivamento. Eu não estou falando apenas de movimento, eu não estou falando apenas de pular, de marchar, de passar todo o culto falando em línguas estranhas, interpretando línguas, não. Eu não estou falando de apenas um movimento que passa rapidamente. Eu não estou falando aqui de emocionalismo. Eu estou falando de um poderoso e espantoso e assombroso avivamento que Deus enviará sobre a sua igreja nos últimos dias. Aleluia! Meus queridos e amados irmãos, quando nós abrimos a nossa Bíblia Sagrada, no livro do profeta Abacuque, eu preciso, e é importante nós pontuarmos aqui, lhes falar o significado do nome Abacuque. Abacuque significa, no hebraico, transliterando para a língua portuguesada, aquele que agarra, aquele que abraça as oportunidades. O livro do profeta Abacuque foi escrito no ano 612 ao ano 589 antes de Cristo. E se nós observarmos bem, queridos, Abacuque, ele era um levita do templo de Jerusalém, no período em que o reino estava dividido em dois: Reino do Norte, capital Samaria; Reino do Sul, capital Jerusalém. O reino estava dividido e Abacuque, ele profetizava no reino de Judá. Ele fazia parte do coral do templo. É tanto que essa oração em que nós acabamos de ler, que é o tema base desta campanha, Abacuque faz uma oração em forma de canto, em forma de louvor, de forma poética. Ele está aqui intercedendo a Deus pelo seu povo. Então nós entendemos que antes de Abacuque receber o chamado profético para profetizar, ele era um levita no templo, provavelmente também ele era um compositor de hinos congregacionais. Mas ele recebe um chamado divino para ser profeta em um tempo de crise espiritual, moral e ética, em um tempo em que Judá havia virado as costas para Deus, em um tempo em que o povo de Judá havia se esquecido de obedecer e guardar os estatutos, os mandamentos e os juízos que Deus havia estabelecido para que eles guardassem. E esse foi um dos motivos do declínio espiritual e moral dessa nação. Para quem não sabe, Israel foi escolhido dentre tantas nações da terra para ser a sua nação modelo. Eu lembro-me de Gênesis capítulo 12, quando Deus visita um homem chamado Abrão, significa pai da altura. Ele morava com seu pai Terá, lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia antiga. E segundo o historiador Flávio Joséfo, nos informa que Terá, pai de Abraão, ele era fabricante de estátuas e estatuetas de deuses pagãos. Mas Abraão
te amaldiçoarem, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. É interessante que Deus não coloca na mão de Abraão o mapa para que ele fosse se localizando. Deus não diz é para o sul, para o norte, é para o leste, é para o oeste, é para o monte, é para o vale. Abraão sai às cegas, acreditando na promessa de Deus. Se Deus prometeu que me daria a terra, a minha descendência depois de mim, ele vai cumprir. Abraão acreditou na promessa. Eu não sei quanto tempo faz que você, minha irmã e meu irmão, espera a promessa de Deus, mas eu tenho uma palavra profética da parte do Senhor para você. Diz a Bíblia Sagrada no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Deus e não faria, ou faria Deus e não confirmaria. Diz Jesus: passa céus e passa terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O profeta Jeremias vai dizer que o nosso Deus é um Deus zeloso em fazer cumprir a sua palavra. E se Deus prometeu que vai salvar o teu marido que está escravizado nas bebidas alcoólicas, na cachaça, se Deus falou que vai salvar o teu filho que está nas drogas, está no crime, a tua filha que está na prostituição, espera tranquilo e confia e acredita. Esse Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Aleluia, Deus! Glória, glória, aleluia! Acredite na palavra, acredite na promessa de Deus. Queridos e amados irmãos, no contexto atual da igreja brasileira, muito se fala acerca de avivamento espiritual, de derramamento do Espírito, de movimentos. No entanto, Abacuque está vivendo uma época de alguns desvios espirituais e morais da nação de Judá. Ele está vivendo alguns infortúnios morais por conta de Judá haver se desviado da presença do Eterno. O que prevalecia no meio do povo era o paganismo, era a idolatria, era o hedonismo, a imoralidade, a rebeldia e a impenitência do povo estava incomodando o coração do profeta Abacuque. Abacuque, se você observar no capítulo 1, ele começa a dizer: Senhor, até quando nós clamaremos e o Senhor não nos ouvirá? Mas não é porque Deus não queria ouvir Israel, é porque o povo que abandonou a Deus, o povo desprezou o seu Senhor. Por isso Deus estava permitindo que se instalasse uma crise financeira, política e, acima de tudo, uma crise espiritual. Deus havia fechado o céu para o povo. Deus havia falado por intermédio do seu servo Moisés em Deuteronômio: se o meu povo virar as costas para mim, eu fecho o céu para que não haja chuva. Tudo isso é a consequência do pecado da nação. Aleluia! Havia pastor Flávio se Glória, desviar glória a Deus! do centro da vontade de Deus. O lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. Não é aquela casa rodeada de cerca elétrica, com guardas, com vigias, com cachorros de raça. Não! O lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. Aleluia! É uma vida de obediência a Deus, é uma vida de intimidade com Deus. Quem anda no centro da vontade de Deus, o inimigo se levanta contra ele por um caminho, Deus abre 7 para ele fugir da sua presença. Quem está no centro da vontade de Deus, diz a Bíblia, Salmo 91, versículo 7: 1000 caem ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, porque você está no centro da vontade de Deus. Aleluia! Mas coisa triste é quando você não está mais no centro da vontade de Deus. Israel se desviou do Senhor. Por isso que Abacuque aqui no capítulo 3, ele vai clamar por uma intervenção divina.
gerar Abacuques nessa geração. Aleluia! Nós não podemos assistir o Brasil atravessar a pior crise de toda a sua história e ficarmos indiferentes, apáticos, na inércia, acomodados. Mas como igreja de Cristo temos que nos posicionar para orar pela nossa nação, pelo Brasil, pelas igrejas e clamar: Senhor, aviva a tua obra. Nós estamos vendo as igrejas do Brasil, megatemplos, né? Lotados, abarrotados, de uma grande compacta massa. Mas eu faço uma pergunta, uma indagação: será que a igreja do Brasil está crescendo ou está inchando? Aleluia! Meu Deus! Glória a Deus. Será que a igreja está crescendo ou está inchando? Glória a Deus! Porque você vê multidões e multidões nesses templos, mas não há mudança de vida, não há transformação no caráter. Meu Deus! O camarada aceita Jesus e continua da mesma forma, no mesmo estilo de vida promíscuo, imoral e depravado que tinha. Avivamento não é só barulho. Eu prefiro um silêncio onde há quebrantamento do que um barulho onde há apenas orgulho. Aleluia! Meu Deus! Aleluia! Quem está sentindo a presença? Espírito Santo de Deus! Se Aleluia! voltarmos no capítulo 2, no capítulo 1, Abacuque só está reclamando: Senhor, mas cadê o Senhor? O Deus de Israel, que escolheu esse povo dentre tantos povos para ser um modelo de santidade, de pureza, de fidelidade. Não que Deus estava fazendo acepção das outras nações, nada disso. Deus queria, através de Israel, se revelar para o mundo todo. Eu falei para você no começo da mensagem, a promessa feita a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, não somente os judeus, mas a partir deles essa bênção se espalharia por todas as nações, raças da terra. Aleluia! Glória, Capítulo glória! 2, Deus vai responder às lamúrias do profeta. No capítulo 2, se abre diante dos olhos de Abacuque o vislumbre de uma visão. Ele começa a ver, meu nobre, querido Ivanildo, uma tropa de soldados se aproximando de Judá, que vinha do norte. Quem lembra daquela visão que Deus dera ao profeta Jeremias, de uma panela fervendo que vinha da banda do norte? Esses exércitos aqui, pastor Flauber, são os caldeus, os babilônicos, que vêm sobre a tutela de Nabucodonosor, o homem mais poderoso da terra nesta época. E Babilônia se tornara a maior potência mundial daquela época. E lá vem os babilônicos marchando em uma marcha triunfante para destruir a Judá. Aleluia a Deus! Glória a Deus! Aleluia! E quando ele vê os exércitos se aproximando para levar o povo para o cativeiro, destruir a maior parte da população de Judá, ele começa a entender que o problema não é Deus, o problema é o povo. Aleluia! O problema não está em Deus. Deus está pronto para abençoar, para estender a mão, para curar, para libertar, para salvar. É a nação que esqueceu-se de Deus. É a nação que virou as costas para Deus. E agora essa nação estava próxima a experimentar o juízo e a ira desse Deus, que é misericórdia, mas que também é justiça. Porque se Deus quer santo, o atributo de Deus, não pode compactuar com ele o pecado de ninguém. Com o pecado de ninguém.
te dar misericórdia. E Deus continua falando, pastor Paulo, no capítulo 2 do livro do profeta Abacuque: Abacuque, não se preocupe, o meu povo não será destruído. Apenas vou enviar uma correção para que esse povo aprenda a me adorar como o único Deus. Vai chegar um tempo em que eu castigarei essa nação que oprimirá a Israel. Chegará um tempo que Babilônia vai cair. Deus está dizendo assim, profeta Abacuque: não se preocupe, eu nunca vou perder o controle da situação. Tudo está no controle de Deus. Nada foge do seu controle. Ei, irmã, você está passando esse processo no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, não se preocupe, nada foge do domínio, do controle de Deus. Deus está permitindo você passar por essa crise, por essa luta espiritual, por esse deserto. Ei, deserto não é menospreço, deserto não é para te matar, deserto não é para te humilhar, deserto é a escola de Deus, é seminário do Senhor. A aprovação vai gerar em nós alguns frutos do Espírito. Importante, primeiro, a aprovação gera paciência, e a paciência gera perseverança. O que é perseverar? É não desistir dos seus ideais, dos seus projetos, é persistir, é ficar inabalável. E depois que você aprende a perseverar, você adquire experiência. Resumindo, a aprovação vem com o propósito de nos fazer amadurecer, de nos fazer crescer. A aprovação é para te fazer crescer. A aprovação é para te ensinar. E Deus queria corrigir esse povo. Olha para cá, se transporta comigo para dentro desse cenário, da visão de Abacuque. Abacuque está vendo por antecipação, meu nome é pastor Flávio, os babilônicos invadirem Jerusalém, a cercarem. O cerco dura muito tempo. Ele está vendo ali de forma antecipada, na visão, milhares e milhares de seus patrícios, de seus compatriotas, sendo covardemente assassinados ao fio da espada. Ele está vendo as casas serem saqueadas, as viúvas serem assassinadas, filhos presenciando o assassinato dos seus pais pelos soldados cruéis, déspotas e tiranos do reino de Babilônia. Ele está vendo o templo de Deus, erguido por Salomão, onde a glória do Senhor habitava, sendo totalmente queimado, destruído. E os utensílios sagrados sendo furtados, levados para a casa do Deus Pel, o Deus da Babilônia, também chamado de Marduk. Ele está vendo a glória ir embora. Aleluia! Ele está vendo os jovens da nobreza, da casa real, da alta corte, da supremacia de Judá sendo levados para trabalhar dentro da cúpula governamental de Babilônia, entre eles Daniel, Misael, Ananias e Azarias, jovens que se destacaram por sua integridade e por sua fidelidade a Deus. Ele está vendo tudo isso acontecer. Por isso que ele está dizendo: Deus, no exercício da tua justiça, para punir esse povo, lembra da misericórdia. Lembra da misericórdia. Por isso ele clama pela misericórdia. O profeta Jeremias, posteriormente, lá em Lamentações 3, 22 e 23, ele vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. Suas misericórdias não têm fim. Ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus. Ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus. Aleluia! Aviva
conhecida. Manifesta, ó Deus, a tua misericórdia. A misericórdia nos poupa da morte, mas só o avivamento nos traz de volta a vida. Aleluia! Porque a palavra avivamento, se você observar, ela não aparece no texto, mas aparece sinônimos dessa palavra. Aviva! E é importante explicar o significado da palavra. Aviva significa trazer a vida, reativar, realçar, trazer da inércia aquilo que se encontra em estado de demência ou de dormência. Isso é avivar. Aleluia! Alabar a A misericórdia pode nos livrar da destruição, mas só o avivamento pode nos levar à construção. E é nessa convicção que o profeta clama. Ele clama por um avivamento em sua nação, pensando ele, talvez Deus tenha misericórdia deste povo e envie do céu um poderoso avivamento. Aleluia! E qual é o cenário em que o profeta Abacuque estava inserido para que ele clamasse por um avivamento? Vou te mostrar um cenário que vivia Judá, o que leva o profeta a clamar pela nação. O texto de Ezequiel 32, que está dentro do mesmo contexto de Abacuque, vai dizer que o povo havia, olha para cá para você não perder a mensagem, abandonado a Deus. Começaram a viver, pastor Flávio, uma vida de dubiedade. Que é isso? Uma vida dupla. De dia adorava a Deus e de noite adorava a Baal, Batuque, Astarote, Acera e tantos outros deuses pagãos. Aleluia! Estavam em cima do muro, estavam vivendo de forma diferente. O que tem de crente dentro da igreja, adora a Deus aqui na igreja, mas em casa só Deus sabe o comportamento que é. Nem o ímpio se comporta como ela, nem a ímpia se comporta. Meu irmão, você precisa decidir. Sai de cima do muro. Aleluia! No reino de Deus não existe meio termo. Ou você crente ou você não é. Ou você é santo ou você é profano. Que comunhão há a luz das trevas, Belial com o Senhor. Você precisa decidir. Se você quiser avivamento, você precisa consertar o teu altar com Deus nessa noite. Agora sobre a Canaã. Primeiro lugar, Aleluia! o povo havia abandonado os mandamentos de Deus. Você sabe por que essa frieza latente entre nós? Porque os crentes não têm mais compromisso com a palavra. Desprezam a palavra. Graças a Deus que essa igreja não. Essa igreja é bem orientada, bem ensinada pelo pastor Flávio e pela pastora Sâmia, que pregam não só as palavras na sua vida. Mas tem muitas igrejas aqui no Brasil que não tem mais palavra. O culto é um louvorzão gospel. Não existe mais palavra genuína. A doutrina genuína foi desprezada, rejeitada. É por isso que dentro dessas igrejas o pecado encontra legalidade, o pecado encontra espaço. Por que as pessoas se assustam quando Deus começa a levantar um profeta da palavra dentro da igreja? Porque quanto mais palavra, menos adultério. Quanto mais palavra, menos fornicação. Quanto mais palavra, menos pecado, menos fofoca, menos bruxismo, menos prejuízo. Pai, Deus vai levantar profetas compromissados com a palavra. Não existe avivamento sem palavra. Avivamento sem palavra é fogo de palha e de bananeira seca. Todos os grandes avivamentos da Bíblia vieram através da exposição da palavra. No tempo de Josias faz a reforma no templo, quebra os altares dos balins,
Deuteronômio capítulo 28. Bênção e maldição. Bênção para quem é obediente e maldição para quem é desobediente. Logo Jesus entendeu. Deus quer trazer um Aleluia. novo avivamento sobre Israel. Ele está no culto